Como é louco o amor de Deus. É uma coisa assim que a gente não consegue medir, não consegue mensurar. É algo muito além da nossa capacidade. Quero ler uma passagem que está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Essa semana eu estava meditando a respeito da loucura do amor de Deus, e tudo começou no domingo passado, quando a gente estava no ensaio do louvor, do Ministério aos Teus Pés, e o meu sobrinho, que é o nosso baterista, ele deu a ideia: vamos tirar a música Ousado Amor, é uma música que todo mundo está tocando, várias igrejas têm tocado, e imediatamente eu falei: não, que legal, vamos tocar essa música, é uma música que eu gosto bastante. E então comecei a meditar sobre isso, comecei a meditar e comecei a ver o original em inglês, que fala reckless love, que significa um amor não somente ousado, mas um amor imprudente, um amor que não vê limites para amar. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu comecei a visualizar essa passagem de Filipenses 2, de 5 a 8, que eu acabei de ler, e eu entendi que Jesus, ele teve um amor extremamente ousado, poderosamente imprudente. Mas como assim imprudente, Jazinho? Você pode me perguntar. Imprudente sim, porque a imprudência se remete ao fato de alguém fazer algo que pode dar errado, e mesmo assim ela seguir em frente e tentar executar aquela tarefa. E quando Jesus fez isso que está descrito aqui em Filipenses, ele tomou uma decisão completamente imprudente. Imprudente no sentido de que a palavra de Deus diz que ele era igual a Deus, que ele era como Deus, que ele era o próprio Deus, a segunda pessoa da Triunidade. Mas então ele tomou uma decisão por amor aos homens extremamente arriscada. Ele tomou a decisão de se esvaziar da sua condição plena de Deus. Ele tomou a decisão de abrir mão da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua divindade plena. E quando ele tomou essa decisão, a palavra de Deus diz aqui ainda que ele se tornou semelhante aos homens. Se a gente vai para 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45, o apóstolo Paulo diz ali que Jesus é o último Adão. Isso significa que quando ele se esvaziou, ele assumiu uma condição muito semelhante à condição em que Adão foi criado. Ele era homem como Adão, ele poderia falhar, ele poderia errar, assim como Adão errou. Mas quando a gente pensa nisso, é algo assustador, é algo muito maluco, é muito louco a gente pensar que Jesus, ele assumiu o risco de se tornar como Adão. Principalmente se a gente pensa no que aconteceu com Adão. Adão veio completamente sem pecado à terra, ele foi criado perfeito, mas ele em um determinado momento foi tentado. E quando ele foi tentado, ele falhou. E isso foi o terror para todas as gerações que vieram depois dele. Mas se Jesus ele se esvaziou e ele assumiu a forma muito semelhante à de Adão, e a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4 que Jesus também foi tentado. Não existe tentação se não houver possibilidade de queda. Se alguém não tem a possibilidade de cair, ele não está sendo tentado de verdade. E eu não creio que Jesus veio fazer um teatro, que Jesus veio fingir algo que não estava realmente acontecendo. Sim, Jesus foi tentado, e a Bíblia diz mais, diz que ele em tudo foi tentado. E quando eu penso nisso, então eu fico escandalizado, porque se ele podia falhar, o que aconteceria se ele falhasse então? O que aconteceria se Jesus tivesse caído? Ele arriscou
a eternidade dele para me dar a minha. Ele arriscou o céu, ele arriscou a divindade, ele arriscou nunca mais poder ser igual a Deus novamente, por amor a mim, sabendo que algo podia dar errado no meio do caminho. É muito louco a gente pensar nisso, porque a gente pensa, poxa, Jesus não poderia ter falhado, Jesus não poderia ter caído, mas a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. A Bíblia diz que ele assumiu a semelhança de homens, e homens caem, homens podem cair. Você entende a extensão e a imprudência do que ele fez? Ele veio, se entregou, sofreu, morreu e graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus ele venceu. Graças a Deus ele não falhou, ele não recuou na sua missão, ele foi até o fim. Mas quando eu penso nesse imprudente amor de Deus, de ele ter arriscado tudo para me salvar, aí então eu me lembro do que está escrito em 2 Coríntios 5,14, quando o apóstolo Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Sabe, não faz sentido, não era para ter acontecido isso, não era para ele ter feito isso, não era para ele ter arriscado tanto para nos salvar, para me salvar. Mas quando eu vejo a loucura desse amor e eu percebo que ele foi fiel até o fim, então aí sim eu sou constrangido a viver para ele. Como o apóstolo Paulo diz nessa mesma passagem, na continuação de 2 Coríntios 5,14, ele diz que o amor de Cristo me constrange. E depois ele diz: então se um morreu por todos, logo todos morreram com ele. Meu amado, a loucura do amor de Cristo é algo que precisa nos constranger, é algo que precisa nos mover a viver para ele, a nos entregar por ele, a morrer com ele, para que também possamos experimentar a sua vida em nós, a cada dia, para todo o sempre.